Estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilago, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todas as nossas entrevistas visitando ao nosso site brasilago.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilago, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilago.com.br. O programa de hoje marca o 6º programa da nossa série especial 2015-2016. Nós ouvimos até agora as principais lideranças ativas da cadeia produtiva sucroenergética e do agronegócio brasileiro, que nos mostraram num balanço o que foi o ano de 2015 e as perspectivas e cenários que nós temos aí para 2016. E não poderia ser diferente nós deixarmos o último programa da nossa série, convidando o recém-impossado presidente do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do setor sucroenergético e biocombustíveis, Paulo Galo. Paulo Galo tem uma experiência muito grande, já foi presidente do CEIS-IBR, é um empresário de reconhecida competência, tem uma experiência no mercado internacional muito grande e é um dos defensores e um dos poucos profissionais que nós temos realmente comprometidos com a indústria de base da nossa região, não só da nossa região, mas do país todo. Paulo Galo, obrigado por nos dar o privilégio de podermos fazer a primeira entrevista consigo na condição de novamente presidente do CEIS-IBR, e encerrando essa nossa série especial que mostra que nem tudo são favas perdidas. Quer dizer, se tivemos 2015 com muitas dificuldades, grau de dificuldades, ao mesmo tempo nós tivemos aí, nós tivemos grupos empresariais, empresas, instituições vencendo, superando desafios, e a gente começa, embora o cenário político, econômico, ético do país, pelo menos nesses primeiros meses de 2016, nos atemorize um pouco, mas há sinais aí de que alguma coisa tende a mudar para o nosso setor. Ok, Ronaldo, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, e ainda mais numa série histórica, né? Esses programas que você promove nos finais de ano realmente dão isso que você falou, né? Dão uma visão muito boa do que aconteceu, como é que o ano anterior se comportou, no nosso caso 2015, e o que a gente pode esperar aí para 2016, né? Então é sempre uma satisfação muito grande, a gente está aí à disposição, eu, o CEIS-IBR, estamos juntos mais um ano, se Deus quiser. 2015, Paulo Galo, o que é que você diria, o que ficou para a indústria de base? Olha, 2015 foi o ápice de uma crise anunciada, uma crise que vem sendo construída praticamente desde 2008, né, Ronaldo? A gente vem alertando isso já há um bom tempo. E 1 ou 2 anos atrás, nas visitas a Brasília, a gente dizia, olha, nós não temos tempo, né? A indústria de base ela está numa situação pré-UTI, né? Então, mas, infelizmente, eu acredito que as autoridades correspondentes, principalmente em nível federal, não conseguiram entender muito bem isso, a intensidade da crise e a gravidade, né? Então 2015 realmente coroou isso no mau sentido, né? Nós fechamos 2015 com uma perda violenta de empregos. Aqui em Sertãozinho foram em torno de 2.000 empregos, né, perdidos só na indústria de base, né? Tivemos mais 1.000 e qualquer coisa no comércio, então uma coisa já vai refletindo na outra. A indústria de construção civil foi muito mal também. Então você veja que em 10 anos, até 2014 mais ou menos, se você faz um retrospecto de 10 anos, nós geramos em Sertãozinho em torno de 18.000 postos de trabalho, 18.000 empregos nos diversos setores da economia. Emprego sempre qualificado, sempre, né? Qualificado. Claro aqui, isso. Esses números que eu estou te dizendo são números com carteira assinada. Sim. Então são dados do CAGED, né? E são empregos muito bem remunerados, principalmente na indústria, né? Então foram gerados em 10 anos 18.000 empregos até dezembro de 2013, né? Você puxando de 2004 até então. Em 2014 e 2015, Ronaldo, desses 18.000, nós desmanchamos 5.000 empregos, né? Então, em 2 anos, a gente matou praticamente 1/3 daquilo que foi feito nos 10 anos anteriores. E, infelizmente, o viés ainda é de diminuição para 2016, né?
Então 2015 é um ano que não deixa saudades, é lógico, mas ele é o final dessa trajetória equivocada que nós começamos lá, principalmente a partir de 2008, 2009, e hoje, infelizmente, a gente ainda está pagando essa conta. Uma coisa que nos chamou a atenção, Paulo Galo, nessa nossa série especial, você é o 8º entrevistado, então nós temos 7 entrevistados anteriores, e 3 desses entrevistados deram uma ênfase grande à crise que se abateu sobre a indústria de bens de capital. Roberto Rodrigues, e ele lamenta isso profundamente, porque ele sempre foi defensor de que o Brasil não deve se limitar a exportar commodities, etanol e açúcar, mas projetos de chave na mão, de usinas como um todo, e efetivamente, eu recordo que numa das entrevistas que eu fiz com você, ao largo desses últimos anos aqui, você falava, numa delas você até anunciou aí o projeto de Angola, não é? Foi formado aí um consórcio aqui em Sertãozinho, do qual você participou, e se exportou um projeto chave na mão, e a todo momento se tem notícias aí do bom resultado, do bom funcionamento da usina em Angola, que é do Grupo Odebrecht, e que inclusive cogerando energia elétrica, que um dos problemas sérios de Angola era a energia elétrica. Então, quer dizer, uma tecnologia colocada à disposição de um país africano e tecnologia que funciona. Diferentemente dessas outras tecnologias que são anunciadas e comercializadas por empresários russos, chineses e indianos, e que ninguém sabe, até porque não sabe se lá atrás tem alguma usina já montada que possa atender. O próprio Alexandre Figliolino, diretor do Banco Itaú BBA, agora ex-diretor já, ele nos deu o privilégio de conceder a última entrevista dele, ele também deixou isso muito claro na entrevista dele, lamentando profundamente que essa indústria de tecnologia verde e amarela, de formação de quadros de profissionais da mais alta competência, essa indústria tenha sido desmantelada pela falta de responsabilidade do governo federal. Isso, de grosso. Não dá para culpar o empresário da indústria de bens de capital por esta crise. Quer dizer, se na questão do açúcar, do etanol, da bioeletricidade faltou um pouco mais de sinergia entre os próprios usineiros, isso é tido e reconhecido, até por eles próprios, a indústria de base, na verdade, paga uma fatura altíssima, porque ela é atingida pela inadimplência das usinas. As 80 que fecharam, as outras 70 em recuperação judicial, quer dizer, são 150 unidades que deixaram de pagar aos seus fornecedores, e é a indústria de base. E temos também o depoimento do Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que é presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness, foi diretor executivo da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, é conselheiro da Única também, e ele faz questão de, no depoimento dele, deixar muito claro isso. É uma pena que isso esteja acontecendo. E ele cita nominalmente Dedini, nós em Sertãozinho podemos acrescentar Cemisa, e o que aconteceu no final do ano, a notícia da unidade Sermatec da Zanini. Como é que você vê, eu sou muito franco em dizer para você, eu acompanho a indústria de base desde que o SEISA foi criado, né? Mas eu sempre senti assim um certo distanciamento de determinados elos da cadeia produtiva para com a indústria de base. A indústria de base sempre era um patinho feio da história, né? E eu vejo de repente pessoas de um porte, do conhecimento de Roberto Rodrigues, Alexandre Figliolino, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, preocupados com a indústria de base. O que afinal está mudando aí? Ou será que a crise é tão grande, maior até do que nós próprios possamos imaginar? Ronaldo, a crise é muito grande, né? A crise é muito aguda. Ela é uma crise que realmente castigou demais a indústria de base, e essa indústria voltada ao setor sucroenergético, né? Então, se você for analisar esses anos todos, aí 2008 principalmente para cá, de 2009, né? Nós tivemos uma sobreposição de problemas. Então nós tivemos um problema geral na economia, né? E um problema agudo no setor de açúcar e álcool, fundamentalmente pela questão da remuneração dos produtos, especialmente o etanol, né? Então o preço do etanol, lamentavelmente, ele não seguiu regras de mercado, porque o grande concorrente do etanol é a gasolina, né? E o preço da gasolina ficou congelado aí praticamente 45, 46 meses. Então as usinas precisaram ir absorvendo os seus custos crescentes, né? Sempre você tem de um ano para ano, no mínimo, você corrige salários, você teve aumentos de custos de insumos, né?
Então, o próprio preço de terras, né, quando começou a haver uma certa expansão desse setor, especialmente no Centro-Sul, o preço de terra aumentou substancialmente. Então, você teve uma série de custos na logística, no transporte. Depois, conforme o dólar foi evoluindo também, você teve um custo adicional muito forte na parte agrícola, né? E o açúcar e o álcool a gente começa a fazer lá na fazenda, né? Então esses custos todos foram se acumulando e o produtor ele não conseguia repassar isso no seu produto final porque ele estava afogado ali pelo preço da gasolina. Então isso levou as usinas a essa situação. Consequentemente, Ronaldo, isso começou a se refletir na indústria de base. Até 2008 nós tínhamos projetos novos, né, negociados. Isso, de certa forma, como são projetos de longo prazo, né, às vezes 2 anos e tal, então até 2009, 2010 a indústria de base ainda produzia para aqueles contratos que haviam sido concluídos até antes, até 2008 e tal. A partir de 2010 os projetos estavam sendo entregues e não tinha coisa nova, né? Então, 2010, 11 até agora, você vê, não tem nada de novo, né? E aí começou-se a aventar, mas então por que essa indústria que é competente, é qualificada, não vai para outros setores, né? E nós vimos um desastre, né? Quer dizer, óleo e gás está caótica a situação, especialmente pós-Lava Jato, né? Os outros setores industriais no Brasil, todos, com talvez a única exceção, papel e celulose. Papel e celulose tem tido um desenvolvimento muito bom, mas é um setor limitado, é um setor que, às vezes, você tem uma grande planta, como foi o projeto Eldorado no Mato Grosso do Sul, mas você não tem pequenas plantas surgindo. É um setor concentrado. Exatamente. Então, quer dizer, não fica gerando demanda toda hora. Nós também temos um problema de não ter tradição nos outros setores, né? Quando o setor sucroenergético estava muito forte, as empresas de outras áreas quiseram vir aqui, né? É óbvio, o setor estava comprando e tal. Então hoje papel e celulose tem já aqueles fornecedores que são muito tradicionais, né? Então você tem que chegar, se apresentar, mostrar sua qualidade, mostrar sua competência, ter preço para concorrer, e esse é um processo longo, Ronaldo. Dentro do SEIS dessa nossa gestão agora, uma das estratégias nossas vai ser exatamente buscar essa diversificação de mercados para diminuir essa dependência que nós temos do setor sucroenergético, até porque com esse tanto de usinas que fecharam ou estão em vias de fechar, o próprio mercado em si ele reduziu. Quer dizer, a quantidade de empresas que vão demandar o nosso produto da indústria de base, daqui, de Piracicaba, tal, é um universo menor e que a gente não sabe quando isso vai retomar o crescimento, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: os preços melhoraram agora, tanto do açúcar quanto do álcool, mas é como o sujeito ficar 2, 3 anos desempregado. Então a pessoa fica desempregada 2, 3 anos e de repente ela arruma um emprego. Ótimo. Pelo menos ela saiu da condição de desempregado, então ela começou a ter uma renda melhor. Ou passou a ter renda. Porém, ele tem 2, 3 anos que ele ficou desempregado para ele se acertar, ele tem que ajustar a casa, ele tem que pagar a dívida que eventualmente ele criou e tal. Essa é a situação do setor sucroenergético. Então, esse reflexo de melhoria dos preços que nós estamos vendo, tanto do etanol quanto do açúcar, ainda vai demorar um tempo para que esse setor possa sair da UTI e começar a respirar de novo. E aí ele vai voltar a investir, só não tenho dúvida. É um setor que historicamente ele investe e aí ele vai demandar nossos produtos, nossos equipamentos, nossos serviços. Mas até lá, Ronaldo, a gente tem que, infelizmente, saber que a gente estava conversando aqui nos bastidores, não vai ter milagre nenhum para os próximos meses, né? Porque a gente tem que torcer para que a curva, que era uma curva descendente, ela comece agora uma tendência de subida e a gente possa ver alguma recuperação. Como nós tivemos toda essa transição no final do ano, sai o ministro Levi, entra o ministro novo na Fazenda, que na verdade não é tão novo assim, já teve uma participação importante na política do Guido Mantega no passado e tal. Então a gente não sabe exatamente o ministro Barbosa agora o que ele vai fazer, né? Nós estamos aguardando, essa informação ela vem meio que a conta-gotas, né? E a economia ela é muito baseada em expectativas, né? Então a gente ainda não sabe. E aí, nós vamos ter uma expectativa boa, média, ruim? Como é que isso vai ficar? Então essa indefinição é outro grande problema, né, Ronaldo? E a gente espera que a indústria de base, não é que nós não tivemos muitos fechamentos de empresas, isso é importante, mas nós tivemos redução muito grande.
Nós perdemos aí nesses últimos anos 5, 6 mil postos de trabalho. E é como você disse, Ronaldo, é uma mão de obra altamente qualificada. Nós demoramos 40, 50 anos para desenvolver esse know-how, né? E, infelizmente, a gente está vendo isso se desmantelando. Vamos esperar que 2016, além de medalhas na Olimpíada, né, nós possamos recuperar um pouco dessa carteira de pedidos para ver se toma-se um fôlego, né? O que você consegue... E você tem uma experiência, aliás, eu antes de lhe conhecer, as referências que eu tinha a seu respeito, já me diziam que você era um homem de marketing. E era marketing global. Sempre é um amigo comum nosso, que era o Aldemiro Siqueira Volpe, Mirinho Volpe. Ele sempre me falava muito bem de você. Falou, Paulo Galo é o homem do marketing, e um homem de marketing de visão global, né? O que é muito raro, né? Porque geralmente você pega o sujeito, quando se especializa num determinado setor, ele acaba, no segmento, ele acaba se focando naquilo ali, mas se você chegar um pouquinho do lado assim, já é coisa diferente. Você, pelo que você está falando, você está exatamente dizendo o seguinte: nessa nova gestão nossa, nós vamos procurar abrir o leque, procurar oportunidade onde elas estiverem. A gente tem que ter essa noção. O que você consegue enxergar que possa ser feito? O que muda, vamos dizer, para a indústria de bens de capital a partir de 2016, excluindo essa crise ética, econômica e política que está como um todo aí contaminando todo mundo? Olha, Ronaldo, a gente, como você disse, nós temos que ir atrás de oportunidades, né? O que movimenta a indústria, não só a nossa indústria de base, mas qualquer setor, qualquer negócio, é pedido, é carteiras, né? A gente tem alguns prestadores de serviço em Sertãozinho ou em Piracicaba que eventualmente na entre-safra fazem alguma manutenção e vão empurrando e tal. Mas os fabricantes, eles não sobrevivem só com prestação de serviço. Prestação de serviços, né, de manutenção, etc., sempre foi um complemento da atividade fim, da atividade principal ou do core business, que é a fabricação de novos equipamentos. Então nós temos que procurar mercados para isso. Esses mercados, na minha visão, vão começar fortemente a se desenvolver no mercado externo, né? Por várias razões. Razão número 1, nós tivemos recentemente, no final de 2015, a COP21, que foi um encontro de vários países em Paris, na França, para tratar a questão do aquecimento global, né? Então o clima ponto pacífico, o clima está mudando. Até algum tempo atrás havia uma dúvida se isso era uma mudança provocada pelo homem ou se era um ciclo natural da Terra. Então hoje as estimativas científicas dão conta de que 95% de chance de que essas mudanças realmente são provocadas pela ação do ser humano. E uma das coisas que a gente sabe, né, um dos principais geradores de gases de efeito estufa que ajudam no aquecimento do planeta é a emissão de gases decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Então, quando houve esse acordo fechado em Paris, que a gente agora, ele tem força de lei internacional, Ronaldo, isso é muito importante, e vai ser monitorado a cada 5 anos. Então, os países assumiram compromissos, assumiram metas que vão ser monitoradas por organismos internacionais e a cada 5 anos o cara tem que prestar conta disso. Se ele buscou a meta dele, se ele atingiu ou não. E nós não temos outro caminho, tá? Então, isso vai abrir oportunidade para combustíveis não poluentes. Então, obviamente, vai abrir oportunidades na indústria automobilística para carros híbridos, né? Que esperamos seja carro híbrido de eletricidade e etanol, não gasolina, né? O petróleo, hoje ele está muito barato, mas a tendência, como é um produto finito, em algum momento esses preços vão subir. E o petróleo vai ser uma coisa muito nobre para você queimar e movimentar carros, né? O petróleo vai ter que ser voltado para a indústria plástica, para outras coisas aí, onde ele tem vamos dizer, faz mais sentido você gastar um produto como petróleo produzindo os petroquímicos e não queimar esse troço. Isso aí vamos fazer com etanol, né? Ou com outras tecnologias que virão. Mas esses países já estão de olho nisso, né? Então há oportunidades hoje fora do Brasil, né? Você vê hoje o maior produtor de etanol são os Estados Unidos, né? E exatamente com o viés ecológico do etanol, né? Só que é um combustível que ele não é um combustível avançado como o nosso, porque a pegada de CO2 do etanol produzido pelo milho é grande, porque eles, diferente da gente, que usamos eletricidade limpa, eles usam eletricidade para a produção, para toda, né, a geração de vapor, etc., queimando o quê?
queimando exatamente carvão e gás natural, e com isso emitindo poluentes. Então, quer dizer, você produz um combustível limpo, que é o etanol de milho, mas para produzir aquele combustível limpo, você está poluindo o ambiente. Então a conta não fecha. Por isso que o combustível nosso brasileiro é considerado etanol avançado, é um biocombustível avançado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos. Isso, inclusive, contribuiu para a redução das tarifas de importação que incidiam sobre o etanol. Então, a gente está vendo que é uma movimentação de países interessados. Nós recebemos no SEIS, nos últimos 2 meses, 2 delegações de africanos, né? Um desses países, Ronaldo, a gente está negociando até uma visita para contar para esse país como foi feito o pró-álcool no Brasil. Qual foi a metodologia, como é que se criou uma rede de distribuição e tal, porque eles estão extremamente interessados nisso, em criar isso lá. E a gente, Sertãozinho, nós temos uma particularidade muito importante, que é o seguinte: a gente tem condições de fornecer 100% dos equipamentos para 100% dessas usinas. 2, nós temos condições de pegar o pessoal desse país, trazê-los aqui para o Brasil para qualificá-los, né? Aliás, uma coisa interessante, nesse fevereiro agora de 2016, Sertãozinho está recebendo 250 angolanos na escola Senai, para serem qualificados. Ribeirão Preto vai receber outro tanto. O que é isso? É um convênio entre Angola e o Brasil, através de instituições religiosas. Então estão vindo os futuros profissionais de Angola sendo qualificados aqui. E Sertãozinho tem essa característica, Ronaldo, que é um diferencial importante, porque os africanos precisam, além do produto, precisam desenvolver gente, precisam desenvolver recursos humanos. E nós temos condições de oferecer esse pacote, né, além da tecnologia, coisa que nem chineses nem indianos têm. Talvez aí seja o grande diferencial para combater essas investidas desses empresários desses países. E uma coisa importante, Ronaldo, é assim, você comentou, o produto chinês, o produto indiano, eles ainda estão longe da nossa qualidade. Por que a China e a Índia ganham hoje concorrências internacionais? Porque eles vêm com financiamento forte por trás. Tá? Então o sujeito compra um determinado equipamento, compra uma caldeira, por exemplo, com financiamento internacional a juros internacionais. Isso é um diferencial. Porém, o que o cliente nosso lá está enxergando? Olha, ok, eu compro esse equipamento num preço um pouco melhor, uma condição de pagamento mais esticada. Porém, a durabilidade do equipamento é muito menor. Então o cara ele vai perdendo aquele ativo, a depreciação é tão mais rápida do que a nossa que deixa de fazer sentido o ganho financeiro. Então, se nós tivermos algum tipo de financiamento com padrão internacional para poder levar essas concorrências, o Brasil ainda é imbatível. Tá? Isso é na América Latina, isso é na África, tá certo? Então, a gente vê, especialmente no momento de dólar em alta, né, que o dólar não vai voltar a 1,70, 1,80 e tal. O dólar vai ficar ali viajando na casa dos 2,80, R$3 durante um bom tempo. E isso, com menos dólares, você faz mais reais aqui dentro. Então você pode vender o seu equipamento em dólar a um preço menor e mais competitivo, né? Então, esse diferencial financeiro a gente está conseguindo equalizar, e com a qualidade e a tradição que nós temos. Quer dizer, você não adianta você pegar uma indústria chinesa, com todo respeito aos chineses, aos indianos, e falar: escuta, me dá as suas referências. Qual é a sua carteira? Quantas caldeiras você já entregou no mundo? Aí você compara isso com uma Dedini, com uma Sermatec, com uma Caldema, com uma HPB e tantas outras que estão aí no mercado, né? Ou seja, as menores empresas nossas, elas têm uma carteira histórica maior do que as maiores empresas deles, com resultado de sucesso. Tudo não cai do céu, Ronaldo. São anos e anos e anos desenvolvendo essa tecnologia, tá? Então eu vejo com muito bons olhos essa questão. Nós fizemos um acordo com a APLA de Piracicaba, que vai ter um escritório aqui em Sertãozinho. Nós estamos acabando só de acertar a parte física disso, possivelmente até com reforço no staff, na equipe, para poder estar atendendo essas empresas, levando vamos dizer, a forma de trabalho do APLA, que é muito interessante. E nós queremos que as empresas Sertãozinho, a partir de 2016, comecem a participar ativamente de missões para o exterior. Tá? Essas missões têm dado resultado, não é missão de passeio, de oba-oba, nada disso. É missão de trabalho com verbas federais ligados à Apex, que é a agência que é responsável por promover as exportações do Brasil como um todo, Ronaldo.
Então é nisso que a gente vai apostar bastante nesse primeiro ano. Só para explicar para o telespectador, a APLA é o arranjo produtivo do etanol, Isso. que é o Flávio Castellaro, diretor executivo, apoio e recursos da Apex, Isso. o que é fantástico, porque isso aí facilita todas as negociações, e já com uma carteira de negócios realmente muito robusta. Muito robusta, muito Isso é uma boa notícia. Você veja bem, esse ano, por exemplo, durante a FenaSucro, nós já temos um acordo, né, do SEISI com o APLA, para dentro da FenaSucro fazer rodadas de negócio internacional. E o APLA, através da Apex, tem um projeto super interessante que se chama Projeto Comprador. Então as empresas que participam do APLA, o APLA é o Arranjo Produtivo Local do Álcool, né, que ainda é do tempo que a gente chamava essa coisa de álcool, hoje é o etanol, né? E ela é baseada em Piracicaba, tá certo? E nós queremos, então, nós vamos ser um braço, um eixo Sertãozinho-Piracicaba, porque não pode ter um APLA em Sertãozinho e nem em nenhum outro lugar do Brasil. Por quê? Porque a Apex, ela cria um arranjo produtivo setorial único. Então você vai ter esse do álcool, você vai ter o calçadista, tem o de não sei o quê, mas é sempre um só. Então não adianta querer reinventar a roda, é por isso que a visão mais inteligente é vamos nos juntar, porque o interesse é comum, né? Claro. E então é isso que a gente vai fazer. Esse projeto comprador, Ronaldo, as empresas que participam do arranjo, elas indicam clientes potenciais no exterior. Esses clientes vêm para o Brasil pagos pelo governo federal, paga despesa de viagem, estadia, tudo, para o cara vir aqui comprar. Esse ano nós já tivemos resultados extraordinários, decorrentes da FenaSucro, né? E a gente quer agora, para 2016, ampliar isso, trazer mais gente, buscar mais verba, para em vez de trazer 30 representantes do exterior, trazer 60, por que não? Né? Então isso está sendo mapeado pelo APLA em conjunto com o SEISI e eu acho que a gente vai por aí também. A outra ação vai ser no sentido da gente buscar uma diversificação de mercados, Ronaldo. O que nós vamos fazer nesse sentido? Você sabe que nós temos uma parceria muito forte com a Reed Exhibitions, que é a empresa hoje que opera a FenaSucro. A FenaSucro ela é uma feira que ela é do SEISI, mas ela precisa ser promovida e realizada. Quem faz isso hoje é a Reed, né? Era a Múltiplos é uma empresa de Ribeirão Preto, foi adquirida pela Reed e a Reed fez a transição, enfim, hoje é o nosso grande parceiro. E a Reed é uma das maiores empresas promotoras de feiras técnicas e de negócios do mundo. Né? Ela é muito grande. Então ela tem várias empresas aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, ela adquiriu o Alcântara Machado. Então as feiras no Morumbi, no AMB, perdão. Eu falei Morumbi porque esse negócio de São Paulino você já viu, né? Mas as feiras no AMB, que é o maior centro de exposições do Brasil, a maior parte delas é promovida exatamente pela Reed nos mais diversos segmentos. Então o que nós estamos tratando com a Reed? De que nessas feiras, lá em óleo e gás, em papel, nos outros setores, mineração, onde a Reed atue, nós vamos levar ilhas do SEISI. Ilhas, não é um stand do SEISI em entidade, é um stand, vamos chamar assim, coletivo, com pequenas áreas, pequenas baias, aonde o empresário, não importa se é uma empresa de 5 funcionários ou de 500 funcionários, ele vai ter o mesmo espaço, suportado ali pelo staff do SEISI, para fazer uma recepção, servir um café, alguma coisa, para quê? Para reduzir o custo dessa participação, que é caro participar de feira, a gente sabe disso, e dar oportunidade para que essas empresas possam, de uma maneira inteligente e apoiadas pela Reed, mostrarem a cara, mostrarem o serviço nos outros setores, que é o que nós vamos buscar, Ronaldo. Claro que isso não vai dar resultado em 2016, mas se a gente não der o primeiro passo, não adianta, não podemos ficar só chorando, tá ruim, tá crise, tá ruim, tá. Mas vamos, como é que a gente faz para sair disso? Né? Não vamos ter salvador da pátria. Quem tem que salvar a indústria é a indústria. E não é o SEISI. O SEISI vai procurar ser um catalisador. Em química, o catalisador é uma coisa interessante. Você tem 2 ou mais produtos que não dão muita liga entre si. Aí entra o catalisador, junta aquilo, cria uma nova substância e o catalisador sai como ele entrou, né? Olha que coisa interessante. É esse o papel que a gente quer que o SEISI faça agora, a partir desse ano, que vinha fazendo um trabalho muito bem feito para o açúcar e álcool, né? Você veja que a importância do SEISI hoje, isso foi um trabalho extraordinário, tem muito do dedo do Tonho Toniello, que me antecedeu aqui nisso, e da diretoria que esteve com ele. Foi feito um trabalho político, hoje nós fazemos parte da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool em Brasília, é a única entidade da indústria de base que está lá. Os outros são ou são usinas ou são plantadores de cana, tal.
Então aquilo que você falou, a gente era que patinho feio, mas começamos a levantar o dedinho, temos assento. Isso já nos trouxe resultados importantes, né? Por exemplo, a volta da CID na gasolina trabalho, é resultado disso, desses esforços lá em Brasília. A melhoria de preços na bioenergia, que deve melhorar agora em 2016, eu acredito, isso é outra coisa importante, tá? Então é esse o trabalho, Ronaldo. Diante de um quadro tão feio, vamos procurar alternativas, que é o que nós estamos precisando. Você sempre se destacou, até porque você chegou a ser já secretário da Indústria do Comércio de Sertãozinho, administração Nelly Toniello. Isso. Mas vocês têm uma característica pessoal sua, talvez a sua experiência de marketing, e quando fala marketing é comunicação como um todo, quer dizer, é alguma coisa que extrapola um pouquinho a busca de se vender uma marca, um produto, um serviço. Mas você tem uma habilidade política que é pouco comum no meio empresarial. É uma habilidade política no sentido de saber contemporizar, de saber buscar saídas no meio do caos. Eu venho lhe acompanhando já uma porção de anos aí, e você tem me dado, inclusive, o privilégio de participar com uma certa assiduidade aí no nosso programa, no nosso TV Brasilaga. A gente percebe que você sempre está atento aí a esse jogo político, porque você já compreendeu, e não é diferente, que sem esse jogo político não adianta, você não consegue avançar em nada, né? Uma das críticas que inclusive nossos entrevistados dessa série especial, não só desse ano, mas dos anos anteriores também, têm colocado, é que tem faltado uma renovação política. Aliás, o depoimento do Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que é o programa que nós apresentamos semana passada, que antecede ao programa dessa semana com você, o Caio fala isso, né? Ele falou, olha, tem que o agronegócio, as instituições, elas precisam ser renovadas. E ele deixa claro, não é que precisa ser renovada, tirar um de 60 para botar um de 30 ou dois de 30, né? Precisa trazer gente que realmente tem ideias novas, percepções novas, que tem, na verdade, um gancho novo de pegar e de encarar problemas. Você tem uma característica pessoal que é fantástica, você nunca foi de fugir de problemas, muito ao contrário, né? Você parece que você tem uma vontade de sair correndo atrás do problema para pegar e resolver ele logo. De que maneira essa característica sua pode ajudar também ao setor da indústria de base para se integrar um pouquinho melhor aí as cadeias produtivas? Não apenas a da cana, mas nós temos aí, estamos falando já em etanol de milho, só no mês de dezembro o Brasilago noticiou 2 grandes investimentos, um no Mato Grosso do Sul, um no Mato Grosso, de usinas de etanol de milho, que até então era um assunto tabu, né? Nós estamos vendo aí o crescimento do biodiesel novamente. O biodiesel hoje já tem legislação que permite que um produtor agrícola use nos seus equipamentos, mantendo as garantias das fábricas, dos seus tratores, por exemplo, 100% de biodiesel. Então, nós estamos falando isso. Você falou papel e celulose, pode até ser um setor concentrado, mas nós estamos vendo aqui investimentos a toda semana tem investimentos novos aí da indústria de celulose. Então, enfim, de que maneira você pode usar essa característica pessoal sua, também de aglutinador de forças, a favor de se mudar um pouquinho essa visão de que a indústria de base tem que ficar olhando, esperando e se ficar se lamentando quando não consegue as mudanças que são defendidas e preconizadas? Bom, Ronaldo, essa é uma pergunta realmente, acho que da mais difícil que você já me fez nesses anos todos, porque eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? Eu tenho um sentimento de que a indústria como um todo, não só a nossa indústria de base aqui, ela precisa ter uma participação legislativa maior e mais intensa, né? Por quê? Você veja bem, o que acontece na Câmara Municipal nos atinge aqui localmente, numa pequena escala. A Câmara Legislativa Estadual quase que não nos afeta, mas Brasília é onde a coisa acontece, né? Tudo emana de lá, para o bem ou para o mal. Então a gente tem lá 500 e poucos deputados, 100 e poucos senadores e tal, mas não tem ninguém lá falando pela indústria. Nós tivemos alguns anos atrás, fizemos até um trabalho aqui no SEIS na época, de apoio à candidatura do Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que era o então presidente da Fiesp, foi durante algum tempo interinamente presidente da CNI, é uma pessoa que veio do setor elétrico, né? Ele tinha atividades na área elétrica,
E era uma pessoa, assim, muito articulada e tal. E nós fizemos um trabalho, na época o Moreira Ferreira teve uma votação muito expressiva. A maior votação no interior do estado de São Paulo que ele obteve foi aqui, né? Com 5 mil e poucos votos. E era deputado constituinte, não era? Não, acho que não era constituinte não, Ronaldo. Não era. Não era. Mas o que acontece? O Moreira ficou lá um mandato, saiu, nunca mais se candidatou a nada, porque ele disse que ele ficou extremamente decepcionado com o ambiente, né? Da forma como as coisas eram conduzidas e aquelas negociatas e tal. E de lá para cá, nós não temos ninguém lá defendendo a indústria, né? Os interesses da indústria. Quando eu falo interesse da indústria, às vezes a pessoa pode confundir-se e achar o seguinte, tá vendo a sardinha, puxando a sardinha para a indústria para dar dinheiro para empresário. Não é isso que eu estou falando, né? Eu até acho que é legítimo o cara montar uma empresa, tem que ser para ganhar dinheiro mesmo, porque senão ele fica em casa lá com a patroa, né? Tem que ganhar dinheiro, até porque sem lucro não tem negócio, né? A turma de esquerda que não consegue entender isso, sabe, Ronaldo? A gente tem que ter lucro, a atividade tem que ser produtiva, não é o capitalismo selvagem. Mas nós temos que defender a atividade industrial, né? É nesse sentido que eu estou falando, de defender o interesse da indústria. Por exemplo, nós temos muito que avançar na questão tributária. Não é não pagar impostos, mas é você não ficar enlouquecido quando você tem que fazer uma apuração de impostos todo mês. Você fica enlouquecido com o ICMS, você fica enlouquecido com os impostos federais, é uma lei que diz a outra, você tem que ter um departamento para cuidar da parte tributária sua, absurdo. Os escritórios de contabilidade que atendem as empresas menores não dão conta, porque você imagina um escritório que atende 100 empresas, por exemplo, cada uma com um produto diferente, uma prestação de serviço diferente, um cliente diferente, o ICM muda de estado para estado, né? Então, é uma loucura que a gente precisa desamarrar. Então, mas se não tiver ninguém lá lutando para que essas coisas aconteçam, Ronaldo, o pessoal vai se preocupar com, sei lá o quê, fazer Copa do Mundo de novo, coisas assim, né? Então é isso, e falta pra gente. Eu tenho insistido muito nisso. Ontem eu estava numa roda de amigos aí, um falou para mim o seguinte, olha, eu não voto mais. Eu falei, então você está errado. Você tem que votar, porque você vai ser omisso, vai deixar os outros resolver por você. Então nós temos que ter essa atividade. Eu sou muito favorável, por exemplo, ao sistema parlamentarista com voto distrital, para a gente tentar ter uma voz aqui da cidade. Acho a matemática um negócio extraordinário. Você sabe quando é que Sertãozinho vai fazer um deputado estadual do jeito que está? Nunca. Não vai fazer. Lamentavelmente. Um federal também não, nunca. E vou te contar por quê, Ronaldo. O cara que é vereador em São Paulo, ele já sai com uma base de votos que mata o nosso candidato aqui só com a base do bairro dele. Os universos são muito diferentes. E aí a gente tem todo ano que tem eleição legislativa no nível estado e federal, sai 2, 3 candidatos. Quer dizer, enquanto a gente não sentar aqui em Sertãozinho e falar, escuta, nós vamos ter um candidato a deputado estadual, independente do partido, e todo mundo vai apoiar esse cara, e a mesma coisa para o federal, nós não vamos chegar lá. Então isso atrapalha muito, quer dizer, toda essa dificuldade nossa para ir a Brasília através do SEIS e tal, poderia ser infinitamente menos difícil, né, se a gente tivesse lá um cara nosso, aquele cara que você passa a mão no celular, liga para ele e tal. Tivemos a felicidade do ano passado, Ronaldo, entrar no nosso circuito, ano passado e retrasado, um Arnaldo Jardim, que é aqui de Batatais, né? O Arnaldo, além de deputado federal, é hoje secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, conhece profundamente o setor e é um cara engajado. Olha que beleza. Nós temos em Sertãozinho gente com o perfil do Arnaldo. Poderia estar lá trabalhando junto com ele, tá? E o Arnaldo está lá federal, por que não um cara com esse perfil na área estadual? Isso tudo é possível, isso eu vou defender sempre. Eu quero trazer essa discussão para o âmbito do SEIS, né? Se você vai me perguntar, Paulo, SEIS tem que ter posição política? Eu vou te falar, não sei, Ronaldo. Nós temos 500 e tantos associados, eu pretendo ouvi-los para saber qual vai ser a postura em termos de política do SEIS. E não vai ser a política do Paulo, vai ser a política da diretoria e dos associados. Se eles acharem que nós devemos fazer isso, nós vamos, tá? Eles é que mandam na entidade. Eu vi recentemente na Fiesp, lá em dezembro, o presidente da Fiesp fez uma enquete por internet, eu até participei, votei,
mas foram em torno de 1.800 votos no estado de São Paulo de empresários do setor industrial. E ele pediu, escuta, o que eu vou fazer com relação ao problema do impeachment? Vou apoiar, não vou apoiar? Que eu digo, a Fiesp, né? Apoiamos, não apoiamos? Vamos ter uma postura tal. Então, dentro daquele resultado lá, 95%, mais ou menos, disseram que sim, a Fiesp deveria assumir uma posição e sim, deveria ser a favor do impeachment. Ele foi lá e fez uma declaração e tal. E hoje a coisa está andando por aí, né, Ronaldo? Mas eu achei interessante isso no SCAF. Ele buscou a opinião do industrial, né? A Fiesp, embora a Fiesp seja composta por sindicatos, mas o Ciesp, que também é presidido por ele, é composta pelas empresas que são associadas. E o empresariado mandou o recado. É esse recado que a gente vai precisar buscar, Ronaldo. Mas é isso que eu te falo. Eu acho que é importante, nós temos que ter essa articulação, temos que ter essa participação e até com uma certa, vamos dizer, uma certa doação, né? A gente vai achar uma pessoa ou duas aí que a gente possa, junto com as outras forças de Sertãozinho, né, levar esse projeto à frente. Eu imagino você envolver nisso uma associação comercial, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato Sabor na Massa, do Zé Vitor, todo esse pessoal aí, OAB, enfim, as forças vivas de Sertãozinho talvez tenha já passado da hora da gente aglutinar todo mundo em torno de um ou dois nomes aí para disputar Estado e Federal. Eu acho que a gente consegue. Se tiver essa união, vamos ser premiados com isso, Ronaldo. De outra forma, eu não consigo ver como é que a gente possa evoluir. Uma pergunta que eu fiz questão de formular a todos os 6 entrevistados que antecedem a você, 7, você é o 8º, é exatamente até que ponto essa crise ética, política, econômica contamina o ânimo do empresário, do empreendedor. Será que essa crise, talvez o único ponto positivo dela, e eu já estou sendo contaminado pela resposta dos 7 entrevistados que lhe antecederam, será que essa crise ela não vai trazer um novo horizonte que permita exatamente aquilo que você está dizendo aqui, de poder colocar em prática uma proximidade maior do empresário com o político, mas o político limpo, o político comprometido com o seu negócio, com a sua atividade, não é aquele político batedor de carteira que está lá meramente para pegar um quinhãozinho, uma quirelinha e tal, com aquilo ele está satisfeito já? Eu não tenho dúvida, Ronaldo, eu não tenho dúvida, toda crise ela depura, né? Ela depura nações, estados, municípios, enfim. Você vê que os países que chegaram lá, todos eles, sem exceção, passaram por crises gravíssimas. Verdade. Né? Em certos instantes, até piores do que a nossa. Né? Em 1929, quebrou a Bolsa de Nova York, foi o grande crash da Bolsa de Nova York. Aquilo esparramou uma depressão violenta pelo mundo inteiro, porque já naquela época, 29, a Bolsa de Nova York já era uma organização com força mundial, então tinha investidores da Europa, até aqui do Brasil, né? No rastro de 29, acabou com o setor de café do Brasil. O setor cafeiro foi para o espaço mesmo, a ponto de precisar ter queimada de café. Café pronto, não vamos produzir, vamos queimar isso para tentar enxugar estoque. Sofremos muito naquela época, mas superou-se isso, o capitalismo saiu reforçado daquela crise. E hoje nós estamos numa crise que é muito mais amena do que aquela de 29, né? E é uma crise, Ronaldo, fundamentalmente política e ética e moral. Não é uma crise financeira, né? Não é uma crise financeira. O Brasil tem boas empresas, o Brasil tem bons trabalhadores, gente qualificada, tem tudo ainda por fazer. Você vai na Europa hoje, não tem mais 1 metro de rodovia para você construir. Não tem, está tudo pronto, né? Aqui nós temos que fazer rodovias, nós temos que... A parte de infraestrutura nossa na área de telecomunicações, na área de energia elétrica, geração, distribuição, tem tudo ainda por fazer, por crescer muito. Eu ando bastante aí pelo Brasil, recentemente eu estive aí no Centro-Sul, Ronaldo. Você vê que maravilha as coisas que foram feitas lá nos últimos anos e tal. E nós precisamos retomar isso. O empresário brasileiro, ele tem vontade de fazer, ele tem vontade de investir, tá? Mas ele precisa de um ambiente. Agora, é claro que essa crise hoje, ela reflete negativamente no ânimo, porque, olha, não é fácil você manter em ordem suas contas tributárias e os seus encargos sociais.
Então, muitas vezes, o empresário está deixando de botar dinheiro no bolso para pagar imposto, para pagar os seus encargos sociais e tudo mais. E aí ele vê o que acontece em Brasília, por exemplo, aquele descalabro, um descaso com tudo isso. Você vê lá 500 e poucos caras na Câmara, 100 e poucos. É menos de 1.000 pessoas, Ronaldo. Menos de 1.000 pessoas, literalmente se locupletando hoje, não todos, né? Mas uma parte significativa, de uma maneira absolutamente despegada, desligada, desconectada da realidade da população, que no final das contas trabalha, produz, gera os tributos, que são muitos. Nós já passamos o ano passado 1 trilhão e tanto de reais, tá? Para o pessoal gastar daquela forma que gasta, sem critério, sem planejamento. Você viu a briga que foi para fechar o orçamento, a lei orçamentária de 2016, né? Que não se sabe se vai ser cumprida. E quando não cumpre, qual é a consequência? Não tem consequência. O prefeito cai, o governador cai. Agora lá no federal, meu amigo, então, claro que desanima. Dizia já o Rui Barbosa, né, de tanto ver, em outras palavras, de tanto ver se agigantarem os poderes, de tanto ver o mal feito, o cidadão ele acaba tendo vergonha de ser honesto. Isso é Rui Barbosa, um dos maiores juristas que nós já tivemos na história, quiçá mundial, né? Então, é claro que afeta. Você tem que pagar essa guia hoje de imposto, aí os caras fazendo, tá? Mas empresário é como o Joseph Klimber, né? Sempre dá um jeito, essa vida é uma caixinha de surpresa, o cara dá um jeito de se recuperar e vai tocando. Agora, seria infinitamente mais fácil a nossa vida se não fosse esse problema político, ô Ronaldo. Mas a gente tem que fazer a meia-culpa. Você ajudou nesse quadro, eu ajudei nesse quadro, se não por ação, por omissão. É verdade. Então é por isso que eu digo isso aí que eu estou falando, que nós temos que ter participação política, sim. Não dá mais para ficar com esse negócio, política é chata. Isso não, porque é tudo que eles querem, né? Então eu acho que desanima. Mas ao mesmo tempo, vamos lutar para mudar isso, né? Vamos trabalhar forte, pesado e vamos depurar. O ano que vem nós temos eleição. Vamos começar por aí, tá certo? Eu acho que é essa que tem que ser a nossa visão, Ronaldo. E atacar o problema. Você falou que eu corro atrás de problema, né? O problema está aí, colocado. A realidade que nós temos é isso, dólar alto, mercado em baixa. Como sair disso, né? A não ser aquele cara que vai ganhar na Mega Sena, que até isso hoje dá dúvida no Brasil, né? Nós precisamos trabalhar, precisamos movimentar a coisa. Outro dia eu fiz uma comparação aí, parece um jogo de futebol que você tem duas grandes seleções, uma de cada lado, mas fica os dois na retranca, esperando, a bola lá no meio, e ninguém chuta essa bola. A gente precisa começar a chutar essa bola e ligar o quê? Ligar a produção com o consumo, é isso. E aí a gente vai ver a nossa economia retomar, e olha, a hora que isso aqui retomar, prepara, viu? Porque tá tudo tão represado, Ronaldo. Eu há muitos anos que eu não vi o Brasil tão estagnado, né? E a hora que esse troço, você abrir e soltar a molinha, vai pular no peito de todo mundo e a gente vai ter que estar pronto. Eu ia falar exatamente isso. Você tem que aproveitar esse período agora de planejar. É isso aí. E a hora que abrir a torneira, vai embora. E eu acho também uma coisa importante, Ronaldo, é a questão da qualificação profissional, tá? Esses profissionais que nós formamos ao longo desses anos, eles estão migrando, tem gente que está mudando do Brasil, tá certo? Mas nós precisamos permanecer isso. Tá aí o Senai aqui em Sertãozinho, que está com uma coisa extraordinária, o trabalho do Senai. Eu, esses dias atrás, aí, no final lá de começo de dezembro, eu tive a oportunidade de ser paraninfo de uma turma do Senai com 180 alunos. Então formou-se ali alunos do curso de administração de almoxarifados, auxiliar de administração de empresa, instrumentista montador, que é uma coisa que realmente falta no mercado, e técnico em automação. Tá? Esse pessoal, Ronaldo, é incrível, né? Empresas como Cargill já estavam no Senai oferecendo oportunidade de emprego imediato para esses técnicos de automação, por exemplo. Você vê. Aqui de Sertãozinho. Do Senai aqui de Sertãozinho, para ir trabalhar em Goiás, tá? Então, você veja bem o que vai ser a hora que o Brasil soltar o pé no freio. Nós vamos entrar num ritmo de crescimento que eu não tenho a menor dúvida. Vai ser um dos melhores que nós já tivemos em décadas, tá? Agora, nós precisamos passar essa bendita dessa fase e chegar lá. O político brasileiro, ele não tem o senso do timing da coisa, Ronaldo.
Quando ele marca uma reunião de urgência é para daqui 2, 3 meses. A vida real não funciona assim. É um absurdo quando você chega em dezembro, final de novembro, começo de dezembro, estava se discutindo uma questão de um impeachment, né? Tanto da Dilma, afastamento do presidente da Câmara, denúncia contra o presidente do Senado, todo mundo entra de férias. É verdade. Olha, não, nós temos um recessozinho, que ninguém é de ferro, trabalhamos muito. Aí você joga toda a sociedade num limbo, né, de 2, 3 meses. Como é que você entra na sua empresa no dia 1º de janeiro e fala, bom, eu vou fazer o meu planejamento, se você não sabe esse tipo de coisa? Quem vai estar no governo ou não vai estar? Qual vai ser o comportamento? Porque a gente sabe, o que acontece em Brasília tem reflexo direto na atividade econômica. A gente pode até não gostar disso, mas isso é um fato da vida, né? Então você joga, imagina a ansiedade do cara que está empregado hoje, ele não sabe se o mês que vem ele tem salário, Ronaldo. Tá? O próprio empresário, ele não sabe se ele vai ter receita suficiente, ou porque faltaram vendas, ou porque houve inadimplência, porque as empresas, o colchão de reserva, Ronaldo, acabou. Então antes dava uma dor de barriga, ok, você ia lá, tomava um remedinho, esse remédio acabou. Você vê, por exemplo, a situação que eu chamaria até de trágica, de grupos como o Magazine Luiza, que viu em poucos meses a ação ir de R$ 83 para 11, né? E olha a expansão que teve. O Magazine Luiza tem uma penetração em várias regiões do Brasil hoje, mas é reflexo do quê? Da queda brutal do poder aquisitivo da população por conta dessa recessão. Aí o pessoal acha que está tudo bem, vou fazer um recesso de 2, 3 meses. Isso que não dá para entrar na cabeça da gente, Ronaldo. Não dá. Apesar de desculpa, o recesso é um pouco menor. O processo de tomada de decisão é que é muito lento e que a gente precisa rever esse tipo de coisa, né? Paulo Galo, sucesso continuado nesse novo desafio já iniciado. Você conte conosco, não só como torcedores seus fãs, mas que você possa implementar realmente essa grande mudança que a indústria de base precisa, que as cadeias produtivas, não vamos ficar só na canavieira, mas as cadeias produtivas do agronegócio como um todo precisam ter. É sangue novo novamente, é importante isso, e que você tenha muito sucesso nessa nova empreitada. Ronaldo, a gente, como diria o Muricy Ramalho, né? Aqui é trabalho, né? Nós vamos tentar, sim, sem dúvida, vai ser, principalmente esse primeiro ano, muito difícil, mas nós temos que renovar, tá? A própria entidade, Ronaldo, eu te garanto que não vai ter reeleição para presidente, a próxima, porque eu não vou ser candidato, isso eu falei lá na minha posse, eu quero fazer uma transição, né? Eu vou trabalhar, inclusive, para que isso seja estatutário, né? Proibir reeleição para o mesmo cargo, tá? Para você girar, para você ter uma alternância de ideias e tudo mais. Metade da nossa diretoria, Ronaldo, não atuava na diretoria anterior. Não é que os diretores anteriores não fossem bons, não é isso. Mas a turma vai cansando. Então nós trouxemos metade da turma, gente que está aí cheia de ideias, que atua na comunidade e tal. E a outra metade é de jovens aí de 35 anos para baixo, né? E eles estavam querendo esse espaço, eles estavam querendo essa oportunidade, né? Então nós temos uma equipe hoje que ela é jovem do ponto de vista de idade e é nova do ponto de vista de quem está chegando agora com bastante gás, bastantes ideias e tal. Então vamos ver, o trabalho é grande, a gente já conversou, né? Sobre isso, tem milhares de ideias, não dá para fazer tudo de uma vez, né, Ronaldo? Claro, até porque nós temos um orçamento muito apertado, né? Muito apertado, estamos acabando de alinhar isso daí, mas vamos, dentro daquela nossa limitação hoje de mercado, da própria entidade e tal, nós vamos procurar de fato fazer um excelente trabalho. Temos uma equipe profissional lá no SEISI muito boa, pessoal que realmente agarra e tal, então acho que tem tudo para dar certo. Vamos torcer, eu agradeço aí, você sempre prestigiou a entidade, tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para desenvolver ao longo desses 3 anos e eu espero que 2016, apesar de tudo, no segundo semestre a gente comece a ver alguma melhoria, vamos lutar para chegar lá e a gente não pode deixar, Ronaldo, aqui não tivemos tempo na virada do ano, mas agora estamos praticamente no começo do ano, desejar que esse 2016 seja muito bom,
que a turma já tenha perdido os quilinhos que ganhou no Natal e que a gente possa estar enxuto e trabalhando firme esse ano aí, se Deus quiser. Muito obrigado, Paulo Galo, presidente do CEIS-IBR, Centro Nacional das Indústrias de Biocombustíveis e, aliás, do setor de... Vamos lá. Centro Nacional das Indústrias do setor de biocombustíveis... Não, do setor sucroenergético, sucroenergético e biocombustíveis. Tão empolgado com o que você está falando aí que até o nome esquece. Nós agradecemos a você, telespectador amigo, que nos prestigiou não apenas pelo TV Brasilar, mas nessa série especial. E nós já voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.